Chegamos. Opa, deixa eu ir aqui. Boa noite. Boa noite. Ai, tô toda arrepiada aqui. Tá me ouvindo? Botei o fone. Tô te ouvindo sim. Ótimo. Tô te Bora ouvindo sim. falar sobre signos. Alto e claro. Ah, gosto Cadê o assim. povo? Boa tarde. Boa noite, povo. Ai, louca. Tô botando aqui uma navezinha fixada pra gente. Ih, não consigo fixar. Não Oxe, sei, tá aparecendo aqui. Mas... Olha o povo chegando aí. vai sem fixar mesmo, não tem problema. Uai. Ah, apareceu. Olha o povo chegando. Ei. Chega mais, chega mais. Chega mais. Estamos aqui. Eu vou até pôr um filtro em mim, pra gente ficar cósmica. Pera. Nossa, como que você consegue isso, amiga? Olha só. Onde aparece o filtro? Ah, olha, eu sou internauta analfabeta, amiga. Tem que clicar na carinha aí embaixo, amiga. Tá vendo que Que tem, uma, carinha tem que. um comentário, aí tem pra fazer Ah, perguntinha, tem pra mandar DM, tem uma carinha, não tem? lá embaixo no letreiro aqui? É, yes. Ah, Olha essa. que chique. Mas aqui tem. Ah, o que é isso aqui? Oi, Má. Não tô te chamando, meu bem. Gostou? Você quer dar Meu oi Deus, aqui na melhor não, câmera porque pro daqui a pouco eu pessoal? ferro com tudo. Oi! Gente, tem uma vampira na minha Oh, casa. nossa! Uma vampira muito Ah, perigosa. Vai lá comer que a mamãe vai mas já trabalhar. chegou dia 31 de outubro, ninguém me falou nada. Já é 31 de outubro? Já é dia das bruxas? Eu já tô brincando de vampiro. Só tá brincando de vampira. Tá bom. Vai Ah, lá comer. legal, legal. Aí. Bom, estamos aqui mais uma vez. Nós e o Astrolab nós. Pois é. Para ficar melhor, só faltava ser presencial, né, amiga? Só faltava cerveja. Ia falar cafezinho, mas hoje é sextou. Hoje tá mais para cerveja, amiga. E tá calor, né? Ainda bem. Bastante, graças a Deus. Gosto muito do sol. Eu também. Não, quando ficar frio, eu fico tentando lembrar o universo de que eu moro num país tropical, mas às vezes ele não me escuta. Eu falo, universo, estamos num país tropical, não tô entendendo esse frio. Mas Pois hoje é. tô até de bom humor, aquelas. Ah, eu também. Saiu o sol, eu fico bem humorada, eu fico bem. Corri bastante essa semana, graças a Deus. E, por incrível que pareça, foi uma semana que eu falei bastante de astrologia. Eita, coisa boa. Pera aí que eu vou fechar a porta. Fecha a porta. Já voltei. Meu avô diria que minha filha tem um rabo longo. Que sai e deixa as portas tudo abertas. Que o rabo fica pra trás. Ai, Então, bora começar a falar. E esse povo vai chegando, vai se enturmando, vai se sentindo em casa, vai perguntando. E enquanto isso, a gente vai apresentando mais um pouco desse conteúdo astrológico, com muito amor, muito carinho, com muita bagunça também. sim. E hoje a gente vai começar valendo, né? Então, pega papel, caneta. Se você for analógica igual eu, que gosta de anotar em papel e caneta, pega papel e caneta. E seu mapa, de preferência. É, porque quem conseguiu imprimir lá da internet, né? Exatamente. Ou acessa aí no celularzinho, sei lá, mas pega aí o mapa para você olhar suas coisas e
e reconhecendo isso tudo aí que a gente vai falar, porque a gente vai falar hoje, a gente vai começar a falar, agora é valendo. Pois a gente falou, né, na quinzena passada, né, que a gente é um conjunto de coisas, né, que não dá para medir somente pelo sol, né? Aí quando a gente fala aí, por que a gente é atípico, porque tem aí o elemento, tem a casa, né? Onde está aquele planeta, e o que chega até ali, enfim. O regente, o mapa todo esse Paranauê infinito, que é igual a nossa digital e está no céu, né? Pois é, pois é. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? A gente não vai classificar, né, ou datar, ou limitar a possibilidade, a complexidade da individualidade das pessoas só pelo signo solar, mas a gente tem que começar por algum lugar, e aí a gente vai começar pelo Sol, porque o Sol é o Sol, né? Ele por si só já é autossuficiente, então vamos começar por ele. Sim. Então a gente vai começar com essa primeira informação, que talvez para quem não tem essa clareza, quando a gente fala o signo que a gente está falando da posição do Sol no nosso mapa astral, certo? Então, nós estamos falando do nosso signo solar. E aí, apesar da gente estar falando do signo solar, a gente vai falar de uma maneira geral sobre signos, né? Então, essa explicação que a gente vai dar sobre esse conjunto de símbolos que a gente vai chamar de signos aqui, a gente vai dar algumas informações, digamos assim, voltadas para uma interpretação arquetípica do Sol desse signo, mas vocês depois podem e devem, deve nada, né? Mas poderiam, gostaríamos, depois reconfigurar esses arquétipos, essas interpretações para outras posições. Então, um Sol em Áries vai ter tais características, porque vai ser a junção do arquétipo Sol com a junção do arquétipo Áries, que traz essas características. O arquétipo Áries vai continuar existindo, e aí depois você pode colocar esse arquétipo aonde? Na Lua, no ascendente, em Vênus e não sei o que for. Então, a gente vai ter um viés, né, uma linha de interpretação que vai falar um pouco sobre o Sol, mas eu estava combinando aqui, a gente estava combinando antes disso no nosso privado, aqui, eu e a Rê, no nosso PVT, só nós duas, bastidor particular, que a gente vai falar das qualidades primitivas da astrologia, né? Ou seja, a gente vai ensinar como é que faz o 2 mais 2 para dar 4 ou 5, né? A gente não vai dar o conteúdo entregue para você que é Sol em Áries na casa 1 significa não sei o quê. Então a gente vai ensinar do que é Áries, o que é composto Áries. E aí você vai colocar esses arquétipos todos aí em outros símbolos, em outros arquétipos, para começar a fazer as junções das coisas e ter autonomia, né? Porque a gente gosta de desenvolver autonomia, nada de ficar na dependência de alguém te explicando como é que funciona, né? Para você manjar o Paranauê aí sozinha. Então a gente vai começar pelo Sol, porque é o umbigo, né, de tudo. É o centro do universo, da nossa galáxia, pelo menos. É o único que a gente pode falar isso, que é o umbigo do mundo. A gente vai começar pelo umbigo do mundo, mas de uma maneira que você possa interpretar depois com autonomia para outros planetas, outros aspectos e por aí vai, né? Depois também pode ser que a gente venha falar de outros planetas também, né? Porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, a gente sabe o que tem para hoje. Mas a gente não pretende terminar com a Astrolab, né? Tão cedo, né? A gente já está cheio de projetos, né? Dá para falar para sempre de astrologia, gente. Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis, inclusive. Não importa quanto tempo ou quantas vezes você já leu ou já interpretou seu mapa. Toda vez que você pegar para falar sobre isso, você vai descobrir coisas novas. Então, não tem um limite, né? Ninguém nunca sabe o suficiente.
graças a Deus. E todo estudo, principalmente um estudo arquetípico, né, principalmente estudo de símbolos, é muito amplo para interpretações, para análises, para pesquisa mesmo, né? Então é bom porque tem gente que estuda astrologia de tudo que é jeito, né? Tem astrologia na moda, astrologia em gastronomia, astrologia na, sei lá, mas astrologia quântica maluca. Tem gente que pega cada tipo de pesquisa diferente para falar de astrologia, que realmente é um campo de pesquisa, né? Então dá para falar Com para o resto da certeza. vida de astrologia. E a gente gosta de falar, né, Rê? Pois é. Em matéria de falar, a gente está falando de que hoje está quente, um monte de coisa aí. Vamos falar dos signos maravilhosos do zodíaco? Vamos. Quais que são? Quais que são os maravilhosos? As divas de fogo. Isso. Eu não sou de Lógico. fogo, eu sou de água, mas adoro signos de fogo. Vamos Ah, começar por eles? Os vamos signos do começar elemento botando fogo. fogo. Bora. Vamos começar falando sobre o que é o elemento fogo. Ah, pera. Pausa, parênteses. Primeira anotação do papel e caneta. Do que é composto um signo? Tanta importante. Então, nós vamos explicar. O signo ele é composto por um elemento. Nós temos 4, né? Imagino que isso a maioria das pessoas já saiba, que é a água, a terra, fogo e ar. Não necessariamente nessa ordem, enfim, mas são 4 elementos. E a gente vai classificar eles numa outra subcategoria, que são os seus 3 estados ou qualidades, né? Que é o quê? Eu vou fazer desenhinho, porque eu gosto de desenhinho e eu sou imagética e eu não vou saber explicar de outra forma. Então, eu vou pegar meu papelzinho maravilhoso, minha canetinha, pegar um canetão para ficar Desenho de fácil uma de forma que dá enxergar. pra gente enxergar, amiga. É o que eu pensei, tem que ser um canetão pra gente enxergar, senão, vamos ver se essa caneta tem carga também, né, que é bom. Não tem! E essa? Essa tem. Então vamos lá. Quais são as qualidades que eu vou chamar de categorias também, que dividem os signos dentro dos elementos? Então, além dele ser de um elemento X, ele pode ser fixo, mutável ou cardinal. O que isso significa, né? Um elemento fixo. Desse lado, aí. Desse lado ficou melhor. Não é? O elemento fixo, falando assim muito vulgarmente, porque a gente vai se aprofundar, tá? Então é só para dar uma pincelada nisso. O elemento fixo é a pessoa que vai de um ponto até um outro ponto. Então a gente vai falar, a gente vai escolher algumas palavras como retidão, foco, precisão, linearidade, concentração, coisas nesse sentido. O elemento mutável, o nome já diz tudo, né? Então a gente vai, eu gosto de trazer a imagem de mutabilidade que faz assim, ó, a pessoa que pertence a um signo mutável, ela sai de um ponto, aí ela navega e chega no outro, de bubuia, né? O famoso, na onda, na brisa. Então passa por aqui, sobe, desanima, volta, muda de ideia, muda a correnteza, muda o vento, tudo acontece no caminho. Ela chega do outro lado também, mas ela chega com uma marola no meio. E o último, a última qualidade, que é a tal da cardinal. E a cardinal, também o nome já diz, que pertence ao nosso chakra coronário, ou seja, é o mesmo que um eletrocardiograma. Então a pessoa sai desse ponto aqui, e aí ela faz assim, ó, para chegar no outro. Chega, mas chega daquele jeito, né? Chega assim, ó, só com o coração palpitando, só chega na emoção, na voadora. Ou desanima na mesma proporção. É isso, vai de um extremo ao outro, né? Então, a gente vai dividir. O signo é composto do quê? Elemento, qualidade. E aí tem mais uma outra informação,
que é o seu regente. E aí o regente muda de signo para signo, tanto o planeta quanto a casa. Então não dá para eu exemplificar aqui ou para eu explicar de maneira separada o que é o elemento, o que é o regente, né? Então cada signo tem um planeta regente e uma casa regente. E essas 4 informações diferentes vão compor um signo. Por isso que essas informações não vão ser úteis só para o seu signo solar, vão ser úteis para os seus signos todos. Todo mundo tem todos os signos, uns mais ativados, outros menos, até de repente tem alguns que se escondem ali, mas normalmente todo mundo tem todos os signos no mapa. E você vai montando, né, esse quebra-cabeça de entender esses 4 arquétipos junto com arquétipos outros que vão aparecer na interpretação. Então vamos lá. Rê, signo de fogo. Vamos falar do elemento de fogo. Diz aí. Signos de fogo. Áries, né, que a gente já falou. Eu falo que são os mais maravilhosos. Acho que é porque eu tenho menos fogo no meu mapa. Por isso que eu gosto muito dos signos de fogo. Então é Áries, Sagitário, que é festa certeza, né? E Leão, né? Áries, o Leão... Sagitário... Leão é o fixo, né? O primeiro. Né? Cardinal é Áries, né? Me corrija. Isso. E o mutável é Sagitário. Isso. Então, como é que a gente monta esse quebra-cabeça, né? Quando a gente fala do elemento de fogo, a gente fala de impulsividade, de ação, de atividade, de calor, de espontaneidade, de energia, de princípio ativo. O que mais que a gente fala, Rê? Busca, vai me trazendo. De vontade, né? Você já falou do ânima, né? Porque fogo é alma, é ânima, então fala muito de vontade. Por isso que todo signo de fogo, quando a gente pensa que vem, já foi, né? Porque eles têm bastante determinação e vão mesmo, né? Até falo, tem uma irmã ariana que ela peca por falar, depois que ela vai pensar, né? Exatamente. Até brinco com ela. Minha irmã ariana, quando ela vem, eu falei tal coisa pra pessoa, e daí eu falei assim, agora já foi, né? Já falou mesmo. Já falou, agora já fica falou. Por aí mesmo. Então esses são alguns arquétipos, né, do elemento fogo. Aí agora a gente monta esse quebra-cabeça. Então a gente monta essa energia toda, esse princípio criador todo do elemento fogo. E aí a gente começa a encaixar ele nas qualidades. Então vamos começar por Áries, que é o primeiro, é o exemplo que a Rê estava dando. Então Áries é fogo e é cardinal. Aí vamos lá, gente, vai lá, Brasil. Áries, fogo, o negócio já é um incêndio por si só, né? Cardinal é aquele eletrocardiograma muito louco. Áries vai ser o quê? Calmo. Áries vai ser um signo pensativo? Não, nem pensar, né? Nem pensar, exatamente. É mais de ação mesmo, né? Áries vai ser prudente? Não, obviamente que não, porque o negócio é fogo e é cardinal. Então já são labaredas e são labaredas assim, ó, de um ponto a outro, enlouquecidas, meu bem. Tá pegando fogo em tudo, já empesteou fogo para tudo quanto é lado. E aí tem mais o fator do regente, que é importante, porque o Áries é o primeiro signo, é quem abre a mandala, né? O ano novo astrológico começa em Áries, não começa em dezembro. Então, Áries é o filho que... Sabe filhotinho de gato e de cachorro, que tem que ter o primeiro mais abusado que sai antes, senão o resto da galera não sai? Esse é o Áries, entendeu? Ele é quem tem que sair para todo o resto sair. E ele tem esse arquétipo, então, de início. Justamente, ele é um princípio ativo de quem, ó, partiu já foi, certo? Pois é, a gente sempre vai lá, né, agora eu vou falando um pouco, quando a gente vai analisar de que forma que foi o nascimento da pessoa no mapa, a gente vai lá na primeira casa, que é a casa 1, que é o ascendente, que é onde marca o nosso nascimento, né, e o que tem ali e tal. Também a identidade da pessoa, né? É como o Áries o regente não necessariamente, né? Ele precisa de estar ali, né? Por exemplo, eu tenho o Áries na casa 7. Então, minha mandala é invertida, como eu falo, né? Uhum. Mas a minha casa 1 é em Libra, mas ela tem essa energia ariana de abrir, de iniciativa, né? O nosso nascimento ali, né? De que forma que foi.
Né? Como eu Exatamente. falo, como a minha casa é em Libra, eu não nasci, eu surgi, né? Ah, gente, aguento. Mulher mais Aguento. chique. Ai, não aguento. Adoro falar de fogo, dá nisso. Então, Áries é fogo, é cardinal, é casa um, que é a casa do eu, a casa do parto, a casa de como você chega no mundo, de como você se põe para o mundo, e é regido por Marte, que é o deus da guerra. Tranquilinha essa galera, né? Bem Imagina tranquilinha. se é uma pessoa que leva desaforo para casa, né? Com o Deus da guerra. Que diz a lenda que Marte, quando não tinha com quem lutar, ele lutava consigo mesmo, né? Lógico, Então, parado ele não vai ficar, né? não vai ficar, né? Então, se você falar algo que nem minha irmã, ela é bem Mariana típica, né? Se você falar algo atravessado, ela vai te responder mal, né? Não vai Atravessado. chegar. Ela não vai chegar a vez de fato, porque afinal nós tivemos educação, mas ela vai te responder à altura. Não vai gostar, ela vai Exatamente. falar, não gostei, não tá legal, ela vai chegar e vai falar. Ótimo, né? Então, uma das características ariana é a espontaneidade. E tudo é bom e ruim, né? Então, essa galera é enérgica, isso é bom e ruim. Como a galera mais parada vai ser bom e ruim, né? Então, a gente não tá falando desse monte de bobageira aqui como uma espécie de julgamento. A gente tá falando como uma espécie de graça mesmo, de farra para descontrair, para trazer para o plano real, para a vida real dessa galera aí bocuda, que é essa galera ariana. Né? E a gente vai lembrar sempre que isso se manifesta em vários lugares do mapa. Então, por exemplo, eu tenho Vênus em Áries. Então, a minha maneira de conquistar as pessoas é descarada, porque a minha maneira impulsiva vai funcionar no meu ponto de sedução. Não estou falando só de sedução afetiva, apesar de Vênus ser a deusa do amor, mas tudo que eu conquisto, que eu seduzo na minha vida, é uma sedução intensa, efusiva, espontânea, bombástica e por aí vai. Então, aonde você tem Áries é aonde você vai manifestar esse princípio, essa energia ativa. Bora pro segundo, que eu já tô vendo que a gente tá em 22 minutos, a gente tá no primeiro signo, amiga. Já quero ver a gente falar 12 Ai, meu Deus hoje. do céu, vamos parar de falar tanto assim, falando necessário. E aí a gente Vamos, vai para Sagitário, né? Sagitarianos maravilhosos. Que vamos. Então também a gente tem vai uma de um identidade, extremo ao porque outro. nós somos jupiterianos, né? Eu sou de peixes, né? Sagitário também, Exatamente. então somos jupiterianos também. Exatamente. E aí a gente vai de um extremo ao outro, né? Então a gente saiu do fogo cardinal e agora a gente vai pro fogo mutável. Parece diferente, pero não tão diferente assim. Né? O cardinal e o mutável são mais próximos na minha vã filosofia do que em relação ao fixo. Né? Então, o negócio tá lá, né? O fogo tá lá, a energia, a ânima, aquele rolê todo que a gente falou sobre fogo já está acontecendo naturalmente. Sagitário tem uma qualidade mutável desse fogo. Então, diferente de Áries, que vai ser responsivo, né? Então, que vai receber o estímulo e reagir ao estímulo, como um coração que bate mais ou menos quando está com medo ou qualquer coisa do tipo. O Sagitário, ele vai de bubuia, que eu costumo dizer. Então, ele vai na marola do incêndio. Então, por isso que o Sagitariano é doido, porque o negócio tá pegando fogo e ele tá nadando na fogueira, sabe? Ele tá ali achando bom, ó, mergulhando naquela bagunça, né? E eu gosto muito de trazer o símbolo mesmo, né? Então, quando a gente fala de Sagitário, a gente fala daquele homem que é metade gente, metade cavalo, né? E solta flechas. E eu acho que soltar flechas é um dos arquétipos mais simbólicos mesmo do Sagitário, né? Eu acho que é onde a gente consegue representar bem aonde mora essa mutabilidade. Por quê? Como a Rê já falou, ele é regido por Júpiter. A gente pode falar de fé, de crescimento, de expansividade, de fartura, de bons agouros, né? E coisas do tipo. E ideologias, filosofias, Zeus, né? E aí o Sagitário vai lá, o Minotauro vai lá, solta a flecha e faz o quê? Cavalga em direção. É isso que ele faz, é isso que o Sagitariano faz. Ele cavalga para onde ele lança a flecha. Lembrando que ele é mutável e ele é arqueiro, então ele lança muitas flechas. Você já viu arqueiro lançar uma flecha só? Eu vejo lá os filmes lá de Viking, é tudo 1 milhão.
Então ele sai soltando flecha e galopando atrás. O que faz dele um pouco mais desprendido. Primeiro porque o Áries fala do eu, né? Então o Áries está sempre voltado para si. E Sagitário já está no campo da ideologia, da fé, né? Da filosofia. Ele está na na casa 9, das viagens, grandes viagens, né? Da nossa mente e não só. Então o aspecto do Sagitário é que o negócio pega fogo, mas ele pega um fogo brando, digamos assim, né? Um fogo que não é um incêndio que nem Áries, que o negócio pega fogo, alastrou, acabou. Queimou tudo, né? Foi. O Sagitário tá soltando flechas com fogo, e aí pega fogo lá naquele lugar que ele tá indo, e aí pega fogo naquele lugar que ele tá indo. Eu gosto do símbolo também de relacionar o fogo de Sagitário ao fogo de uma vela, né? Porque além de ser dançante, fala de fé, e a gente fala de Sagitário como um signo bem direcionado para esses assuntos racionais e extra, né? Porque fé, a gente está falando de uma fé aqui que não é uma fé sensível como o elemento de água, a gente está falando de uma fé Não, é uma ideológica. coisa de inspiração, né? Eu gosto de falar da fé de sagitariano como uma inspiração mesmo, né? Um sentido de vida, né? Exatamente, exatamente. Essa é a importância da gente entender a diferença entre os elementos. Porque o fogo não fala sobre a sensibilidade. O que fala sobre a sensibilidade, a intuição e o escambau todo é água, né? Então, o fato dele ser um signo de fogo, por mais que ele esteja regido por Júpiter, por mais que ele esteja na casa da fé, por mais que um monte de coisa, ele não vai falar disso de uma maneira sensível, ele vai falar disso de uma maneira ideológica, de uma maneira Sim. motivacional, de uma maneira outra, filosófica e por aí vai. E aí, a fé para ele seria uma filosofia de vida, né? Se a gente for ver, né? Exatamente. Tanto que a casa 9, que é a casa que rege Sagitário, fala, por exemplo, de faculdades, graduações, especializações, fala de viagens, de intercâmbios, né? Então, a mesma casa que fala de fé, fala de filosofia, porque aí a gente está falando de um outro campo semântico dessa fé, né? Dessa espiritualidade, que não é a sensitiva, é a... Como chama um negócio que pega fogo? Oh, meu Deus. O que pega fogo mesmo? Combustível. Yeah. Negócio que pega fogo, vai. Só você, minha taurina. Vamos para esse último signo de fogo. Eu tô tentando acelerar aqui, ó. Entrei na energia do fogo. Bora. Ai, vem os leoninos maravilhosos agora, né? Falam, são todos maravilhosos. Gente, não é porque eu tenho lua e leão, não, que ó. É uma delícia criança de fogo, né? Muito divertida, inteligente. A minha... Tô aqui com fósforo já. Ela tá atacando fogo aqui, gente! Vai, amiga, taca fogo aí, tudo nos combustíveis aqui. Gente, aí a gente vai com o leãozinho também, que é uma delícia. Ah, a gente, você falou da 9, né? Que é o regente da casa 5, né? Que é a casa a criação, filhos, a criatividade. Ah, gente. Leão, né? A gente fala o quê de leão? Quando a gente fala de leão, a gente até sorri e brilha, não é? Espontâneo. Ai, leão, vocês... Ai, por quê, gente? É tudo de bom. É uma delícia, eu adoro os leoninos, adoro. É isso. Gente, leão é fogo fixo, ou seja, e é regido por sol, né? Então ele é o cara lá que é o único que a gente pode falar que é o umbigo do mundo, que eu acabei de dizer, porque ele realmente está no meio da galáxia e a gente está girando em volta dele, fazer o quê? Humanidade lide com isso, entendeu? Não adianta dizer que o leonino é arrogante porque ele está no umbigo do mundo, sinto muito. E ele é fogo e fixo, ou seja, toda aquela loucura ali, ó, que fica incendiando de um lado para o outro, o leão pega e leva de um lado ao outro. São mais equilibrados, né? Dos três são mais, não que os outros, não que não haja nenhum ariano
equilibrado, né? Chico Xavier era de Áries, por exemplo. E nenhum leonino desequilibrado, muito pelo contrário, tem altos. Eu não sou leonina, mas eu tenho lua em leão e meu mapa o que eu mais tenho é leão. Então eu sou quase leonina. E eu não sei se eu sou muito equilibrada também. Enfim, fogo fixo, gente. Então, o fogo fixo é você. Fato, as minhas amigas me dizendo, ainda bem que não fica salvo os comentários aqui, que eu tô vendo vocês falando que eu não sou equilibrada, viu, gente? O leão pega essa energia e concentra. Ponto. Então é isso que o fixo faz com mais facilidade. O problema também é que às vezes a casa já caiu e ele tá lá botando fogo ainda, entendeu? O negócio é que também não sabe a hora que termina, não sabe largar a mão das coisas, né? Não sabe deixar pro outro. Ixi, deixar pro outro é um negócio complicado. Então, o vínculo tem uma coisa de bom, né? Porque lealdade é a palavra de leão. Por conta do fixo. Os signos fixos, eles têm essa coisa de vínculo, não querer largar o vínculo, né? Vínculo. É só a gente ver o bando, né? Vamos pensar no animal. O leão só anda em bando, gente. E um caça e todo mundo come. Um não, uma. Vamos ser feministas aqui. Quem faz a porra... Podia falar palavra... Bom. Não pode falar palavra. Quem faz o negócio todo acontecer é a leoa, tá? Então... é a leoa que faz a parada toda acontecer. Mas se a gente pensar no animal, no arquétipo do animal, ele anda em bando. E a leoa caça e todo mundo come. Né? Então, é isso. A hora que você entra pro hall lá social de um leão, de uma leoa, meu filho, você vai ficar com isso pro resto da vida. Mas também, se você fizer uma coisa muito ruim para esse leão, para essa leoa, mas você vai ficar com isso também pro resto da vida. Né? Apesar de não ser memória, que memória é são dos signos de água, a tal da lealdade é uma coisa que funciona muito com leão. E leão é regido pelo Sol e pela casa 5. Casa 5, eu costumo dizer que é a nossa válvula de escape do mapa, porque é a casa do prazer, gente. É a casa do nosso... dos relacionamentos que não são os contratos, então não são os casamentos, não nos falta compromisso, a gente está falando de lealdade, né? Então esquece esses conceitos aí sociais de relacionamento, a gente não está falando disso, a gente está falando ideologicamente em muitos outros planos, então a casa 5 é a casa da curtição e isso não necessariamente é menos leal do que a casa 7, que é a casa do compromisso. Certo? É verdade. Eu tenho um stellium na casa 5, ou seja, eu tenho um agrupamento de planetas na casa 5. Isso mostra para mim que a minha casa 5 é a mais importante, minha flor. Eu casei com 40 anos, a coisa que eu mais gostava era de namorar. Tá vendo? Falava em compromisso. Pois é. É uma casa dele. Pois é. Meu vínculo, apesar que eu tenho uma casa 5 em aquário, mas é uma casa de leão, né? Não deixa de ter ali a criatividade, um monte de coisa. O divertimento, enfim, né? Exatamente. Então, o nosso senso de prazer, a nossa criatividade, a nossa criação, é a casa que também fala de filhos, né? Reza a lenda urbana da astrologia clássica que você aprende, você descobre quantos filhos você vai ter olhando, né? A Rê vai ter 5 lá, porque ela tem um estéreo. Não, gente, não leva. Então, não leva isso a sério. Mais uns aí, porque até agora. Não, falta mais um. Serve de 4 patas? Ué, de repente, né? Tá bom, bora. Próximo elemento. Vamos pro terra. Vamos pra terra. Vamos apagar um pouco aí o fogo, vai. Vai. Vamos falar. Quais são os arquétipos de terra, Rê? Manda aí. Nós temos, né, os virginianos maravilhosos, né? A gente precisa de uma organização, né? Vamos parar alguém precisa pôr ordem, né? Tem alguém para pôr ordem. Os virginianos, a gente tem os taurinos maravilhosos ali, e a gente tem os capricornianos, né? Que também são... Né? A gente precisa de alicerce também. A gente, mas capricorniano é chato, gosta de coisa muito séria, não sei o quê. Mas alguém tem que pôr o pé no chão. Eu falo, alguém tem que ter o pé no chão, tem que ter alguém aterrado, alguém precisa de dar alicerce, né?
Tanto é que a casa que Capricórnio rege é a casa 10, é a casa do pai, né? Exatamente. E Saturno. Mas a gente já vai chegar já no Capricórnio. Eu vou falar um pouco só do elemento da Terra, para a gente concentrar a informação um pouco sobre o elemento em si, sem necessariamente vincular as qualidades já. Então, o elemento de terra, terra, gente, é tudo que é material, né? Então, a gente ficar num pensamento de apego, a gente está errado nesse rolê, porque material também é o toque sutil, né? Então, por exemplo, um carinho é coisa de terra, um cheiro, uma comida é coisa de terra. Tanto quanto o dinheiro, tanto quanto a maneira como você se veste, tanto quanto o seu corte de cabelo, tanto quanto o perfume que você escolhe usar, sei lá, tudo que A profissão que você escolhe. tudo que está encarnado, digamos assim, que a gente consegue apalpar e está aqui no nosso entorno, é do elemento terra. Então, não dá para a gente se apegar a um conceito de terra que seja só materialista, né? Não é uma questão de matéria nesse pensamento do capital que a gente vive, é numa pensão de materialidade, que é diferente, que é uma manifestação no físico de qualquer coisa. Então, o nosso corpo construir, né? Como que eu construo minha vida nesse planeta. Exatamente. E como eu sinto na pele, não como eu sinto na emoção. Mas por que a gente arrepia? Isso é coisa de terra arrepiar. É na pele. Às vezes ouvindo uma música. Então é trazer as coisas para carne, né? E se a gente, eu sentada com as minhas manias, com o meu piercing, com o meu, sei lá, com a minha escolha do meu sovaco cabeludo, com o meu, sei lá, eu sou muito complexa se fosse olhar só para mim, quem diria essa complexidade toda que é o universo, né? Então, se uma pessoa, um elemento só da matéria já é complexo, a gente não pode reduzir ou sintetizar o conceito matéria ao dinheiro ou bens materiais, certo? E aí a gente vai falar, então, desse elemento que trata de tudo que é material, ou tudo que é concreto, ou tudo que é físico, nas três qualidades. Então, matéria. Cardinal, vamos começar por Capricórnio, que a Rê estava lá falando já do bendito. Capricórnio é terra, então a gente vai ter toda essa estrutura física do qual a gente já estava falando, que para chegar de um lugar a outro vai bater o coração acelerado, né? E aí, o que isso significa? E é louco a gente pensar isso, a gente já vai começar pelo mais difícil, porque o Capricórnio tem a fama de ser chato, de ser quietão, de ser paradão, de ser mão de vaca, de ser, sei lá, né? E o cara é cardinal, gente, entendeu? Se tem uma coisa que esse cara não é paradão. Né? Fala que eles são insensíveis, é que a forma de sentir deles é diferente, né? Deixa eu dar um beijinho. Oh, mãe. Bater um dedo na parede, gente. Como é que a gente sobrevive depois dessa? Tá tudo bem? Então tá bom. É uma pisciana, gente. Ela teve que sofrer porque ela bateu o dedo. Não fala mal da minha irmã, astral. Não, eu amo, mas a gente só pontua o drama. A gente só observa e acolhe. Então, Capricórnio, gente, de frio não tem nada. O cara é regido pelo coração. O máximo que pode acontecer é que talvez ele não tenha gostado tanto assim. Vamos ser cruel, real. Então, se o negócio não fez o coração dele bater, ele não vai fazer nada mesmo. Como todos os signos cardinais, isso não é mérito de Capricórnio, mas é que como os signos de terra se manifestam em tudo que a gente pode ver, pegar e apalpar, a gente sente isso na pele. Né? Essa expressão nunca fez tanto sentido. Então, esse fato da gente sentir na pele esse caso ou descaso que faz o coraçãozinho do Capricórnio bater acelerado ou não, é que dá essa sensação de certa frieza. Fora que ele é regido por Saturno, gente. Saturno, sabe aquele cara que todo mundo conhece a pintura que comeu os filhos, assim, ó? Então, Saturno é um cara pesadão, né, gente?
Não vou falar mal de Saturno, eu gosto dele, ele tá na minha casa 1, ele tá em cima dos meus ombros, todos os dias acordo com ele e durmo com ele. Mas ele é um cara que fala da realidade nua e crua. Ele fala, você quer uma coisa? Constrói. E sabe que mais? Ele também é Cronos. E Cronos, se a gente parar para pensar, é o tal do tempo. A gente não fala das coisas cronológicas, em ordem cronológica, então, nada mais é do que o tempo. Não adianta a vontade que eu tenho, ou que meu fogo todo tem, ou a emoção que eu sinto e que eu quero presenciar, ou a ideia que eu tenho, se eu não tenho o tempo necessário para construir. Não importa, eu posso soprar a fogueira quanto for, o negócio vai acontecer quando tiver, o bolo só tá pronto quando cozinha. É isso que Pronto. Saturno fala. Não adianta a gente E ter é pressa. sistêmico, né? Você tem que sistematizar a coisa e estruturar. Então, o que que Capricórnio cobra da gente? Estrutura. Porque se você não estruturar por si só, né, que é o alicerce, por si só a coisa não vai se sustentar. É isso que ele fala. Ele é o chato que fala isso o tempo todo na cabeça da gente, né? E aí, gente, é isso. Se você esperou o tempo certo, você vai comer um bolo delicioso. Se você não esperou, vai ficar cru, não vai ter nada. É daí que vem esse aspecto de frieza, né? Ou de calculismo. Que é, se você não vai fazer a parada direita, gente, não vai cair do céu. Não é com Capricórnio que as coisas caem do céu. Só faz na ralação mesmo. Então, uma pessoa com o elemento de Capricórnio vai ser uma pessoa que vai ter todo esse arquétipo de construção, de aprofundamento nas coisas e de intensidade, porque o Capricórnio só se envolve com aquilo que faz o coração bater. Pronto, você não vai conseguir pedir uma pessoa de Capricórnio fazer uma coisa que ela não queira, gente. Como você não vai conseguir para uma pessoa de Áries, que é o fogo cardinal, como você não vai conseguir pedir para uma pessoa de Libra, que é o ar cardinal, como você não vai conseguir pedir para uma pessoa de Câncer, que é água cardinal, né? Mas depois a gente entra nesses outros. Bora pro segundo de terra, ou você quer dizer mais alguma coisa de Caprica? Não, que acho que a gente já falou bastante dele. Tá bom. Segundo Gente, de terra, quem é touro? pode ser, deixa eu só fazer. Se vocês quiserem dizer umas coisas aí, perguntar, vocês vão botando na caixinha, viu, gente? Que é esquisito ficar. Agora eu tô até achando bom, porque sou eu e a Rê. Quando a gente fica falando sozinha é muito esquisito, né? Pelo menos a Rê tá falando comigo, eu tô falando com ela. Mas pode perguntar as coisas aí que a gente vai lendo e trazendo. Vai respondendo, né? Isso aí. Então, agora a gente vai para touro, né? Que é a terra fixa ou é melhor a terra fixa? Que é você aí. Fala de mim, amiga. Não vou nem falar nada. Vou até fechar a porta que minha filha deixou o rabo longo pra fora de novo. Pode falar. Deixa eu ir falando. Então, o touro é uma terra fixa, ou seja, vai direto de um ponto ao outro. O regente, eu gosto muito do regente de touro, que é a Vênus, né? Então, é uma criatura venusina, né? Então traz ali um certo bom gosto, mesmo homens, né? Eu acho muito engraçado quando, né, o homem taurino, que gosta de coisa bonitinha, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, e gosta de cozinhar e não sei o que, não sei o que. Aí quando pega aqueles machistas assim pela frente, esse cara é gay, né? Não, não é gay. Ele tem aquela influência venusina dele, né? E ele vai deixar extrapolar, né? Deixar florar, né? Essa sensibilidade. Por incrível que pareça, dos signos de terra, o touro é o mais sensível. Por mais que seja terra e fixo, porque ele é regido por Vênus. E Vênus, gente, gosta de ficar comendo uva na boca e tomando vinho, entendeu? E dançando pra lua com as amigas. E fazendo amor. Gente, daí? Ela sabe que ela é bonita, ela é mesmo, né? Pronto. Vou falar de touro com propriedade agora e eu vou falar assim, ó, na cara mesmo, porque eu não tenho vergonha mesmo, é isso aí. Vocês não me conhecem aquela. Pior que todo mundo aqui me conhece. Mas enfim, gente, touro é o signo do prazer. Todo tipo de prazer. Comer, dormir, namorar, sentir cheiros,
se cuidar, o prazer estético, o prazer fixo, o prazer ideológico, porque, bicho, quer ver um touro empacado, as coisas não tá dando certo para ele em qualquer campo, porque se ele tá tendo que batalhar para ter o trabalho, para ter o dinheiro, para ser entendido, para qualquer coisa do tipo, o cara empaca, porque o touro precisa sentir prazer naquilo em que ele vai fazer. Touro precisa se demorar, porque precisa atingir o plano do prazer e do bem-estar para as coisas de touro acontecerem. Eu gosto muito, eu acho que a síntese do signo de touro é o tourinho Ferdinando do desenho da Disney mesmo. Assistam, bota lá no YouTube, Touro Ferdinando, o antigo, não esse novo. O novo também vale, mas o novo tem 2 horas, o antigo tem 5 minutos, você assiste rapidão no YouTube. Eu vou dar spoiler, porque é velho mesmo, vocês não assistiram até agora, sinto muito. Dá para assistir de qualquer jeito. Mas, basicamente, o touro Ferdinando é um tourão. É o maior tourão que tem lá no rolê dos touros. E aí, ele adora sentar todos os dias, todas as manhãs, embaixo de uma árvore e ficar cheirando umas flores. Ele fica lá, sentando debaixo da árvore, na sombra dele. Todo mesmo dia ele vai naquela sombra e cheira a flor dele maravilhosamente. Se demora, observando o horizonte, cheirando a flor naquele lugar confortável. Até que um dia uma abelha pica a bunda dele, aí ele fica nervosão, sai correndo pra tudo quanto é lado, e a galera percebe que ele é tipo o touro mais bravo de todos, e aí tenta levar ele pra tourada e não sei o quê. E aí vira aquele fuá, né? Porque ele só queria ficar quieto cheirando as flores. Entendeu o tamanho da demanda que é você tirar o touro do seu senso de prazer? Ele faz de tudo para ficar quieto cheirando as flores, ou seja, para ficar fazendo aquilo da maneira mais prazerosa o possível para ele. Mesmo porque é um ruminante, né? Porque ele tem que trabalhar bem as coisas para ver se é isso mesmo, não é? Exatamente. Se a gente for fazer análise psicológica do animal, ele é um ruminante, então ele vai ter que trabalhar bem as coisas. Exatamente. Então tem um processo, gente. Touro não é rápido em nada, mas nenhum signo de terra é muito rápido. Mesmo o touro, que é terra fixa, que vai de um ponto a outro. E não é rápido, gente, porque precisa de tempo pro bolo assar. Lembra? Não adianta. Rápido é fogo, ou água que sai correndo, ou vento que voou, né? Terra, não. Quanto tempo leva pra gente parir? Não é 9 meses dentro da barriga? Tá com pressa de quê? A criança não vai ficar pronta antes. Então, mesmo o touro, que é a terra fixa, ou seja, que vai de um ponto a outro sem muitos rodeios, não é rápido. Muito pelo contrário. O negócio é lento, é devagar. Mas quando chega no final, chega construído, né? O problema mais comum, que todo mundo conhece de touro, é a teimosia, né? Porque se a gente for pensar no animal de novo, o cara chega de um ponto a outro, nem que seja na cabeçada. Ou seja, o problema da terra fixa é que é em si mesmado. Então, se bota na cabeça que o prazer vem por aqui, ou o conforto, o bem-estar, a conquista, né? Vem por aquele modo, não adianta, pode vir, pode reencarnar aqui, sei lá, Shiva pode chegar para ele e falar, meu filho, faz a curva. E ele vai continuar metendo o chifre ali, ó, até a parede cair. Como tudo é bom e ruim. Miga, regido por Vênus, a gente já falou, e casa 2. A casa 2 é a casa do dinheiro, posses, né? das posses. Por isso que touro tem a fama de ser o bonachão, o cara que ou que não gasta nunca para comer, ou que se gosta de comer um negócio, ele gasta o que for, porque se aquilo gera prazer para ele, ele vai ficar na estica, né? Bora para outro signo que a gente tem 10 minutos. Então vamos falar aí de Vênus e de repente a gente fala na próxima quinzena, a gente termina aí com a... Gente, próxima quinzena a gente vai falar sobre os signos de ar e de água. A gente tinha a ideia de falar dos 4 elementos, mas uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática, né, gente? E a gente fala mais, a gente gosta dos 12 e fala mais do que, né? Enfim, vamos falar dos virginianos, não eles ficam com raiva da gente. Vamos! E não fala mal que eu tenho o meu eixo 6-12 muito forte ali, então, por tabela, eu sou uma virginiana, tá bom? Eu não falo mal de ninguém. Adoro todo mundo por princípio, a não ser que me prove o contrário.
Então aí a terra vai o quê? De bubuia. Como é que vai uma terra de bubuia, gente? Como é que é nadar na terra, né? Porque a gente consegue imaginar com mais facilidade os outros elementos e essa qualidade mutável, né? Porque nadar na água, beleza, é óbvio. Nadar no ar, você avua um pouco, né? Nadar no fogo queima, mas você sai correndo, desvia, dá um jeito. Agora nadar na terra, né? Ou construção complicadinha essa de compreender. Mas eu tenho um exemplo, eu vou Mas contar pode ser mais. a terra de Nanã, né, amiga? Pode ser uma terra lamosa. Eu conto uma história que eu acho que costuma ser bem clara, assim, bem esclarecedora sobre essa tal de terra mutável, né? Então, quando você vai lá, quando o virginiano vai se propor a algo, ele ele olha, ele fala assim, vou fazer uma mesa, vou construir uma mesa, né? Aí o touro faz o quê? O touro fala 4 pés e um tampo, acabou, não tem nem o que dizer, não tem que se decidir se nada, 4 pés e um tampo, né? O Capricórnio vai descobrir qual é o material que vai ser mais durável, né? O virginiano vai questionar se o tampo tem que ser quadrado ou redondo, se é de vidro ou se é de pedra, se é de madeira, se é envernizado, se faz bem para o meio ambiente, se matou muitas árvores, se é de compensado, se vai ter durabilidade. Vai E por fazer que todo não um redondo? projeto, né? Por que não Histórico, redondo? ecológico, Tudo. arquitetônico, né? Por quê? Porque ele vai se questionar sobre quais são as possibilidades da realização material, porque ele entende a matéria de maneira mutável. Então, enquanto Capricórnio e Touro estão indo de maneira conclusiva ou incisiva para algum lugar, o Virgem está fazendo o contrário, ele está fazendo um processo de desconstrução, digamos assim, da matéria, né? E aí, depois que ele se questionar sobre todas as possibilidades e variedades de materiais, formatos, acabamentos, tamanhos e blá 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 do que é fazer uma mesa, ele vai fazer essa mesa, porque ele é de terra, ele vai fazer essa mesa. E aí, depois que a mesa estiver pronta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar que podia ter sido diferente. Porque o Virgem tá na compreensão de que a Terra também é um elemento mutável. Eu particularmente acho isso maravilhoso. Né? Eu gosto muito do arquétipo de terra mutável do virginiano, porque nos faz compreender que mesmo a coisa mais fixa de todas é passível De mudanças. mudança. Então, a gente pode quebrar paradigmas, sim, né? Ele vem com essa possibilidade que a gente quebra paradigmas, né? Exatamente. Mas aí ele vai ter várias famas também, né? Como ser um cara ou totalmente organizado, ou totalmente desorganizado, maníaco de limpeza, que ele vai ter. Quais mais são as lendas urbanas do virginiano? Que ele vai. Maníaco por doença, né? Tem mania de remédio. Hipocondríaco. Exatamente. E ele é regido por Mercúrio, né? Mercúrio, é mercuriano também. Mercuriano. Mercúrio é um cara que fala sobre comunicação, né? Muito especificamente, sobre razão, sobre pensamento. Então ele traz bastante desse sentido de comunicar e de raciocinar o que ele vai praticar. Por isso que ele projeta tanto algo, porque ele fica lá maquinando se aquele algo que ele vai construir não poderia ser diferente. E ele é regente da casa 6. Casa 6 é a casa da rotina. Brasil. E é casa da saúde, por isso que esse rolê do hipocondríaco. Mas essa é uma casa interessante porque a astrologia nos diz que a saúde é consequência da nossa rotina. Isso parece óbvio, pero não mútil, né? Então, é aquela coisa bem simples. Se todo dia você tem hábitos saudáveis, a sua tendência é positiva. Se você faz algo que não seja tão bom assim, a sua tendência é desenvolver algo negativo, né? Então, é uma compreensão quase óbvia, né? Mas é importante a gente pensar, enfim, deixar óbvio essa perspectiva. E eu acho que um dos pontos, talvez, difíceis, negativos de Virgem, pelo menos sob a minha observação externa a respeito, é esse processo constante de reconstrução e questionamento gera uma espécie de frustração, né? Então, o Virgem tem uma fama de ser um cara meio
meu pai diria brontolão, né? Um cara meio reclamão, meio insatisfeito, meio Porque se frustrado. você não tem isso bem resolvido dentro de você, realmente você se frustra, Fica né? fazendo a manutenção da frustração, né? Então, óbvio, é disso que a gente está falando, nada define, muito menos limita, né? A gente está falando de possibilidades. Você vai ter virgem em algum lugar do seu mapa e talvez você identifique ou não esse arquétipo ou outros arquétipos no seu lugar. E aí tudo é positivo e tudo é negativo. Então, o fato de você conseguir desconstruir algo tão estruturado como a matéria é algo incrível. O fato de você não conseguir se satisfazer com uma construção é algo ruim. Pronto, é tudo equilíbrio. Você vai ter que trabalhar com essas duas potências constantemente para conseguir, né, se desenvolver melhor aí dentro da sua individualidade. Que mais que a gente fala de virgem? Além de ser organizado, né, de ser também a estrutura, mas a estrutura dele já é uma estrutura mais organizada, né? Ele, né, dão aí ótimos contadores, né, Adoro umas planilhas. professores, né, são metódicos também, né? Bastante Porque metódicos. rege a casa da rotina, né, gente? E a rotina nada mais é do que a manifestação diária de um planejamento estrutural, né, da nossa vida. Então, enquanto o Capricórnio está lá falando o que você quer ser, né, o que você quer fazer, o que você quer construir, o Virgem é quem constrói todo dia. É esse o ponto. Então, é quem está na rotina, fazendo a manutenção do dia a dia no plano material. Que mais? Temos mais algo para falar sobre Virgem? Quer falar sobre o regente, Mercúrio? Eu falei pouco dele, eu acho. Ai, Mercúrio. Você vê, né? Mercúrio ele rege tanto Virgem como Gêmeos, né? E aí eu falo, né? A gente, mas não é tudo a mesma coisa? Não. O Mercúrio no lado de Virgem, eu acho que é aquele Mercúrio mais negociador, né? Uhum. Talvez por causa da Terra, da matéria, ele é mais, né, aquela coisa de mercador, porque também um virginiano daria um bom, sei lá, vendedor, comerciante, né? Porque ele também tem essa coisa de negociador. Diferente do Mercúrio em Gêmeos, né? Que já não tem essa Que é a ar, característica. né? É. Que tem a intenção de comunicar pela comunicação em si, não pela troca ou né, pelo escambo de algo, necessariamente. Bom, falta 2 minutos para acabar o nosso tempo, então vamos se encerrar, porque se a gente falar mais, a gente vai se perder e vai acabar daquele jeito, desceu, acabou, saiu uma com a Acabou, boca tchau. assim, Beijo. uma cara Lembrando que assim. amanhã às 3 horas da tarde a gente tem tarô, né, amiga? Tem Amanhã tem. tarô. Dobradinha Amanhã. de tia cósmica aí, esse sextou. Sextou comigo hoje, sabadou comigo amanhã. Hoje eu tô falando de signos, amanhã eu vou falar sobre o tarô, a jornada do louco, o caminho do herói. Você pode chamar como você quiser aí, ou dos dois, ou disso tudo. Que basicamente eu pego esse louco aí, que é a nossa carta sem número, o nosso ariano das cartas, para viver aí 21 estágios da vida dele, que são as cartas do tarô. E eu vou dar altos spoilers, porque eu não consigo não dar spoiler. Então a gente está montando uma turma e eu vou dizer basicamente qual é a estrutura desse curso de tarô, que é a estrutura dessa linha de pensamento aí de que o louco é um personagem que percorre momentos da vida e esses momentos são as lâminas. E eu sou bem prática taurina, assim como vocês conhecem mesmo, então eu trago essas lâminas, essas cartas do tarô de maneira bem pragmática para a nossa vida, para o nosso contexto e etc. E aí, como a gente se E enroscou, né, aqui falando dos na signos, próxima quinzena tem os outros dois, próxima né? quinzena, água e ar. E, gente, lembra, chama os MIG, porque a gente está aqui, ó, falando de astrologia, a torto e direito, liberado, que é para acessibilizar, disseminar, ter o conhecimento, poder falar na mesa do bar mesmo do crush dos outros, julgar a vida alheia. É para a gente fazer isso mesmo. E para conhecer mais crush, né, amiga? Para Também, por conhecer. isso que ele é assim, porque ele é libriano, né? Exatamente. A gente está aqui para disseminar o julgamento alheio mesmo.